Muito bem, meus amigos, nós vamos iniciando então o nosso estudo da Revista Espírita, mês de janeiro de 1862, ensaio de interpretação sobre a doutrina dos anjos decaídos. Nós estudamos na semana passada uma parte importante, porque foi a partir dela que nós começamos então a compreender um pouco mais a respeito dos cuidados, né, que nós temos que ter na interpretação que nós fazemos da doutrina espírita com relação aos preconceitos, às discriminações, aquele acordo feito com a Federação Espírita Brasileira e outras entidades espíritas com o Ministério Público Federal, né? Então nós estudamos aquele documento, vimos ali a importância de termos aquilo sempre em mente, porque a Revista Espírita ela é temporal, né? Ela tem ali, embora o conteúdo dela seja um conteúdo que extrapola o tempo, a interpretação que é feita dos temas é uma interpretação temporal, né? Kardec, então, ele fazia ali, trazia a sua visão do século XIX. Então, os temas podem ser temas atemporais, mas a interpretação ela é pessoal e, portanto, é uma interpretação pessoal, é temporal. Então, nós vimos aquele documento, foi ali que nós fechamos, então, aquele nosso estudo. Bom, um outro ponto agora, dessa nova edição que nós vamos estudar, então começando aqui o mês de dezembro, trazendo para nós aqui uma relação de muitos bons assuntos para nós estudarmos durante esse período, né? Então a gente ficou durante um bom tempo estudando, né, sobre a organização do Espiritismo, né? Um conteúdo bastante valioso para nós, não apenas com relação ao ponto histórico, mas também para a própria organização daquilo que o Espiritismo é hoje, em termos de movimento, além da sua condição de doutrina, né? Nós teremos aqui então vários outros temas importantes, interessantes, que vamos vendo aqui então nesse mês de janeiro, né? Começando então com esse ensaio de interpretação sobre a doutrina dos anjos decaídos. E aqui vale para nós também aqui uma análise interessante, porque nesse tema, a gente está aqui em 1862. Nessa época, Kardec ele propunha, como era o caso da Revista Espírita, ele trazia como se um fórum de debates, ele trazia temas para que fosse refletido, fosse proposto, né, para que a sociedade, para que aqueles que eram os assinantes, aqueles que tinham contato com a Revista Espírita, pudessem pensar nesses novos assuntos. E quando ele fala sobre ensaio de interpretação, é como se ele fosse, olha, vamos tentar fazer essa primeira interpretação. E aqui então, nesse ensaio, ele apresenta sobre a ideia dos anjos decaídos, né? E essa doutrina dos anjos decaídos, para nós espíritas, né, é uma ideia que para nós já é ultrapassada, pelo fato de entendermos, né, que o espírito, para chegar na condição angelical, ele avança, né, numa longa jornada evolutiva, suprimindo todas as suas imperfeições, desenvolvendo em todas as suas capacidades, com todas as suas capacidades, as suas virtudes, os seus valores, alcança um conhecimento, no desenvolvimento do seu intelecto, um conhecimento que é extremamente profundo, abrangente, e, portanto, então, inclusive nós estamos estudando sobre isso no tema transmigrações progressivas, lá no Livro dos Espíritos, mostrando que o espírito não retrograda na sua evolução. Então ele começa simples e ignorante, durante ali a sua longa trajetória ele alcança a sua condição de pureza, que é exatamente aquilo que nós chamamos hoje de anjos, né? Então o espírito puro é o espírito na condição angelical. Então não anjo figurado como nós vemos, né? Com asas, aquele espírito que nasceu, que foi criado numa condição diferente,
como mostram, por exemplo, as interpretações de textos religiosos, como a própria mídia mostra para nós, por exemplo, em filmes e séries, que mostram os anjos como sendo aqueles que são os servidores diretos de Deus por terem sido criados por Deus. Só que tem até alguns filmes que falam sobre isso e acabam exatamente tendo essa visão. Alguns anjos que não se conformaram com o amor de Deus pelas criaturas humanas, esses anjos acabaram se rebelando, né? Especialmente ali o anjo Gabriel, segundo os filmes, né? Tem até uma trilogia chamada Anjos Rebeldes, que fala sobre isso. Então esse anjo rebelado, ele acaba se voltando contra as criaturas que Deus criou, ele acaba se revoltando contra o próprio Deus, e aí então ele acaba decaindo, se tornando aquele que nós conhecemos hoje como o diabo, né? O Satanás, que é o nome que hoje ele é tido dentro desses textos religiosos. E aí então Kardec trouxe para nós essa ideia de uma interpretação sobre essa doutrina. Então, como eu falei para vocês, para nós hoje, para os espíritas, esse tema ele é ultrapassado, a gente nem debate mais sobre isso. Para falar que um espírito que é colocado hoje como um demônio, um dia ele foi um anjo e ele então decaiu. Então para nós a gente vai dizer, não, esse é um espírito imperfeito, é um espírito que pelas circunstâncias das experiências que ele vivenciou, ele acabou se tornando um espírito com sentimentos ainda bastante imperfeitos, e nesses sentimentos ele acabou se tornando um espírito endurecido, cristalizado dentro desses sentimentos, onde ele acaba cultivando muitas vezes a maldade, o egoísmo com muita profundidade, e não um espírito que era puro e de repente ele deixou de ser puro e acabou se tornando impuro. Ele se tornou maculado pelo fato de ele dar vazão às suas imperfeições que estariam dentro da sua condição angelical totalmente depurado, totalmente controlado. Então a gente vê que não tem sentido. Só que quando nós falamos sobre o papel do espiritismo no nosso mundo, é muito importante que nós entendamos que não é apenas para nós espíritas que esse texto foi escrito. Ele é escrito para todas as pessoas que querem compreender aquilo que a doutrina espírita traz em termos de conhecimento sobre a realidade do mundo espiritual trazida pelos próprios espíritos. Então, quando nós pegamos hoje as religiões tradicionais, por exemplo, como religiões católicas, né, principalmente a católica apostólica romana, que é aqui predominante no Brasil, diferentemente de católica ortodoxa, que é muito mais presente, por exemplo, na Grécia, na Rússia, em outras regiões do planeta, lá no Oriente Médio e na Ásia. Mas a católica apostólica romana, essa questão dos anjos e demônios são questões que fazem parte dos dogmas dessa igreja. Se nós olharmos, por exemplo, né, depois eu vou até colocá-la no nosso grupo, a título de curiosidade, eu vou pegá-la no site do Vaticano, para conhecermos o catecismo oficial do Vaticano. E nesse catecismo nós temos ali tudo aquilo que é base da filosofia católica, aquilo que os católicos devem compreender como algo que é fundamental, algo que é a base de tudo aquilo que eles precisam compreender, precisam aceitar como sendo ali parte da filosofia, como sendo a filosofia. Assim como nós temos, né, nós já estudamos sobre isso, o Espiritismo também tem os seus fundamentos, também tem os seus dogmas, o catolicismo tem os seus dogmas, e outras filosofias também trazem os seus. E aí quando nós falamos em anjos e demônios, essas personagens fazem parte das crenças dos católicos, fazem parte da crença, inclusive, de praticamente quase todas as religiões cristãs. E eu falo quase toda porque o Espiritismo, embora seja uma filosofia, ele é compreendido como sendo uma religião dentro da nossa sociedade, e é uma religião cristã. Só que, nesse caso, nós diferenciamos dessas maiores religiões que trazem um pensamento ali, né, mais dominante dentro da nossa sociedade ocidental. Então, a ideia dos anjos e demônios é uma realidade. E quando nós pegamos estatisticamente e começamos a perguntar qual é a maior religião do planeta, é o cristianismo. Qual é a segunda maior religião? O islamismo, da religião muçulmana. Essas duas religiões compreendem os anjos e demônios. Tanto que, por exemplo, Maomé
ele foi inspirado pelo anjo Gabriel para poder trazer os textos que hoje compõem o Alcorão. Então, se nós pegarmos as duas maiores religiões do planeta, tendo ali mais de 2, quase 3 bilhões de pessoas, acreditam em anjos decaídos. Que esses demônios foram anjos que caíram, anjos que se perderam em si mesmos e se transformaram nessas personagens que perseguem a humanidade. E a doutrina espírita, ela não veio para os espíritas, ela veio para o mundo, para fazer com que nós compreendamos essa proposta. E quando nós falamos em maior religião, o cristianismo, quando nós separamos no cristianismo as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, a religião islâmica passa a assumir a primeira posição. Mas como cristianismo como um todo, é a maior do planeta hoje. Então nós vamos percebendo, né, que como é importante, que muitas vezes o tema pode não ser importante para nós espíritas, pelo fato de nós já assimilarmos, né, a realidade dessa ideia, desse tema, de um modo geral, ela vem para fazer a transformação do nosso mundo. Assim como nós falamos assim, poxa, nós estamos estudando sobre reencarnação. Ah, mas a reencarnação é algo tão óbvio para os espíritas? Pois é, só que para as religiões dominantes não é. E o espiritismo veio falar sobre isso. Veio falar sobre a realidade da vida no mundo espiritual. Para nós, a ideia do céu e inferno é algo que já é ultrapassado. Para a maioria das religiões não é. Isso é um fato, é um dogma. Elas se sustentam, elas se baseiam dentro dessas ideias. Por isso, para nós espíritas estudarmos, reforça aquilo que nós já sabemos. Para aqueles que estão se aproximando da doutrina espírita, é um tema completamente novo. Dudu colocou, né, anjos caídos, é um termo frequentemente usado para se referir a anjos que caíram do favor divino ou se rebelaram contra Deus, de acordo com algumas crenças religiosas e mitologias. A ideia é comum em várias tradições religiosas e culturais, como na mitologia cristã. Né? Então isso aí. Valeu, Dudu. A Marião colocou, né, vi um documentário na Netflix, Relíquias da Igreja, onde diz que o Brasil é o país onde o catolicismo está em primeiro lugar do mundo. Não é de fato, né, porque o Portugal, podemos dizer que é o país mais católico que tem, ou Itália, né, em termos de proporcionalidade. Mas em termos de volume, o Brasil acaba sendo hoje o mais católico. Né? Só que existe uma grande preocupação, inclusive, Marion, por causa da proliferação das igrejas evangélicas. Né? Então, muito do espaço que a Igreja Católica tinha há 30, 40 anos, esse espaço já foi transformado em pessoas que passaram para a Igreja Evangélica. E existe uma grande preocupação também na própria Europa, né, que muitas igrejas bonitas, igrejas bem construídas, estão se transformando em salões de festas, em auditórios para outros tipos de eventos, porque elas estão simplesmente perdendo função, pelo fato de muitos católicos já não seguirem mais essas religiões. Né? Então elas estão sendo reformadas, mantendo aquela estrutura original, se transformando numa grande boate. Né? Inclusive, uma boate com aquele estilo gótico, quando foi ver, ela era uma igreja que acabou se transformando. Né? Então, a gente vê esse tipo de situação acontecendo. Né? Bom dia, dona Miriam. Então, muito bem, meus amigos. Aqui, então, quando nós falamos sobre esse ensaio de interpretação sobre a doutrina dos anjos caídos, nós temos aqui duas curiosidades. A primeira curiosidade é que também aquilo que é tratado nesse tema, ele também vai ser analisado a partir daquele termo de ajuste de conduta, né, aquele TAC que nós vimos lá com o Ministério Público, para que, né, não se considere isso como algo que a doutrina espírita adote hoje, mas que é uma visão temporal do século XIX. E o segundo ponto é o seguinte: esse tema, ensaio de interpretação sobre a doutrina dos anjos caídos em 1862, Kardec, depois de que essa proposta foi trazida e o controle universal dos ensinos dos espíritos começaram ali a ser aplicados dentro desse tema, Kardec reescreveu muitos dos seus temas. Então aquilo que nós temos hoje na Revista Espírita é algo que Kardec depois, em 1868, ele passa a pensar diferente. E dessa forma, ele publica no livro A Gênese, lá no capítulo número 11, Gênese Espiritual, ele vai falar sobre esse mesmo tema e ele faz uma referência sobre isso.
Então aqui, Doutrina dos Anjos Decaídos, ele traz o seguinte, aqui na nota de rodapé do livro A Gênese. Eu estou aqui usando a edição do CELD, uma edição ótima para estudar. Então Kardec coloca assim, vejamos aqui o rodapé da Gênese. Quando publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, na Revista Espírita de janeiro de 1862, apresentamos essa teoria como uma hipótese, sem outra autoridade que não a de uma opinião pessoal discutível, porque então nos faltavam elementos bastante completos para uma afirmação absoluta. Expusemo-la a título de ensaio, tendo em vista suscitar o debate da questão, decididos, porém, a abandoná-la ou modificá-la se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não somente ela foi aceita pela maioria dos espíritas como a mais racional e a mais de acordo com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções dadas pelos espíritos sobre o assunto. O mesmo ocorrendo com o que diz respeito à origem da raça adâmica. Então nós temos dois artigos, ou melhor, temos dois textos, um publicado na Revista Espírita, a título de ensaio, e o outro na Revista A Gênese, capítulo 11, item número 42. Então, quando então Kardec publica na Revista Espírita, aqui no livro A Gênese, ele passa a se tornar como um tema doutrinário. Então, se antes era um ensaio, uma proposta, aqui agora no livro A Gênese, ele passa a ser a base doutrinária. Porque já que nós temos ali as obras básicas da codificação espírita, e esse tema, Doutrina dos Anjos Decaídos, está aqui publicado dentro desse livro, então ele passa a se tornar um tema de estudo, e não apenas um tema de debate. Então, em vez de estudarmos a proposta de Kardec na Revista Espírita, onde ele apresentava ali algumas ideias que nem sempre estavam de acordo e coisa e tal, embora alguns temas aqui também da própria Gênese são temas que foram modificados principalmente de cunho científico, como a gente analisou, por exemplo, lá na Gênese espiritual, que falava sobre a relação dos macacos, por exemplo, dos primatas principalmente, com os seres humanos, pelo fato de faltar elementos científicos, como era o caso, por exemplo, da arqueologia, da paleontologia, que estudava ali os fósseis. Kardec não tinha acesso a esse conteúdo todo e não era algo absolutamente formado. E, portanto, não era possível trazer uma visão científica da época. Assim como no capítulo sobre uranografia, que nada mais é do que astronomia geral, ele também traz ali algumas ideias relacionadas à doutrina da época. Assim como também da própria biologia, quando ele fala sobre as bactérias, a contaminação, não se tinha naquela época algo que começava a ser desenvolvido com Lavoisier, por exemplo. Então o estudo dessa parte de microbiologia não era também compreendida. Então muitas coisas acabavam tendo a necessidade de atualização. Por isso que essa edição do livro A Gênese do CELD, ele tem muitas notas de rodapé. E essas notas fazem exatamente observações a esses temas que precisam ser ali atualizados. E nós estudamos, vocês se lembram que nós estudamos esse livro? Inclusive ali alguns temas nós nem estudamos pela Gênese. Nós trouxemos temas hoje contidos nos livros básicos escolares. Enquanto que naquela época eram temas que começavam a ser analisados, temas que começavam a ser conhecidos, estudados na época, Então tudo vai evoluindo. Então, em vez de estudarmos os temas que Kardec foi modificando passou a modificar lá na Revista Espírita, nós vamos aqui para o livro A Gênese. O tema é o mesmo, mas agora nós vivemos aqui de uma forma muito mais embasada, tanto com a concordância por parte dos espíritas, como também ali passada, apresentada para o controle universal dos ensinos dos espíritos. Então vamos lá. Aqui então, Doutrina dos Anjos Decaídos, capítulo 11, Gênese Espiritual, a partir do item 42, que é quando Kardec então analisa essa questão. Então, item 42. A Miriam colocou, por essa nova geração curte mais essa parte científica, eles nasceram
já em uma era com muito mais informações, sim. Aquilo que para nós hoje é básico, para aquela época, né, eles estavam debatendo na academia para ver se era verdade ou não. Algo bastante básico, por exemplo, é o estudo das máquinas a vapor. Quando começaram a colocar o vapor no trem, e o trem andava a mais de 20 km por hora, que era aquilo que os cavalos andavam normalmente, as carruagens e tudo mais, ou um pouquinho mais que isso, 30 km por hora, eles diziam que esse tipo de mecanismo não vai funcionar, porque o homem não suporta uma velocidade maior do que isso, num trem a 40 km por hora. Então, quer dizer, a própria máquina a vapor estava sendo abandonada naquela época, porque eles estavam debatendo sobre esse assunto ainda, né? Então, hoje, ou se fala desse tema mais espiritual dessa forma muito mais palpável, e não ficar nos termos filosóficos, quase tratando com uma metodologia científica, se não fizer isso, certamente essa nova geração não vai se interessar. Porque aí vai querer falar sobre temas que, vamos pensar se é verdade, se não é verdade. Tem que ser algo concreto de fato para que eles possam assimilar, né? E esse aspecto científico doutrinário também ele é muito mais interessante para essa nova geração, para essa grande maioria. Muito bem, vamos lá então, 42. A palavra anjo, como muitas outras, tem muitas acepções. Indiferentemente, ela pode ser interpretada para o bem ou para o mal, já que se diz os bons e os maus anjos, anjo de luz, anjo das trevas, de onde se conclui que, em sua acepção geral, ela significa simplesmente espírito. Os anjos não são seres fora da humanidade, criados perfeitos, mas espíritos que chegaram à perfeição pelos seus esforços e seu mérito, como todas as criaturas. Se os anjos fossem seres criados perfeitos, e sendo a rebelião contra Deus um sinal de inferioridade, aqueles que se revoltaram não podiam ser anjos. Não se conceberia a rebelião contra Deus por parte de seres que ele tenha criado perfeitos, enquanto que se pode concebê-la vinda da parte dos seres ainda atrasados. Por sua etimologia, a palavra anjo, do grego ágelos, significa enviado, mensageiro. Ora, não é racional supor que Deus tenha tomado seus mensageiros entre seres bastante imperfeitos para se revoltarem contra ele. Até que os espíritos tenham atingido um certo grau de perfeição, observem, um certo grau de perfeição, eles estão sujeitos a falhar, seja no estado de erraticidade, seja no de encarnação. Deixa eu voltar para esse termo. Para eles chegarem para não mais falharem, eles precisam chegar a um certo grau de perfeição. Então significa que eles não devem ser perfeitos absolutos, mas até a perfeição é relativa. Porque há aqueles espíritos, porque a gente lembra que quando nós fazemos uma categorização de graus de evolução, nós colocamos então assim em pequenas caixas. Essa aqui é a caixa dos perfeitos, essa é a caixa dos imperfeitos, essa é a caixa dos muitos impuros, e a gente coloca tudo no mesmo pacote. Como Kardec fez lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos, falando sobre a classificação dos espíritos. Só que esse tipo de classificação ele é muito mais de uma forma didática, para que a gente possa entender. Mas, na verdade, não existe uma fronteira, como se o aluno, acontece que a gente vê, né? Ele faz a escola ali do ensino fundamental, quando ele chega ali no 9º ano, ele tem que mudar de escola. Aí ele passa para uma escola do ensino médio, quando ele acaba a escola do ensino médio no 3º ano, ele passa para a universidade e vai para o ensino superior. Então ele está no ensino fundamental, médio e superior. Só que no plano espiritual não é assim. Ele não é promovido e muda de mundo pelo fato de evoluir. A evolução é gradual. E Kardec fala para nós de um modo bem interessante, quando ele diz assim que essas mudanças que vão acontecendo no plano espiritual é como o dia que vai terminando e a noite vai começando. Quando exatamente termina o dia e começa a noite? No nosso relógio, às 18 horas. Quando nós falamos 18 horas, boa noite. Se é 17 horas e 59 minutos, boa tarde.
Mas se nós olharmos para o céu e começarmos a observar essa mudança da claridade do Sol e da Lua e coisa e tal, para nós não tem diferença, a gente mal percebe. Então no plano espiritual é assim, quando um espírito atinge um certo grau de perfeição, ele já tem então aquele pleno domínio sobre as suas imperfeições e já tem o seu intelecto desenvolvido até certo grau. Porque, como eu falei para vocês, nós vamos encontrar, por exemplo, um espírito puro, que tem por responsabilidade cuidar do nosso planeta, como nós temos espíritos puros que são responsáveis por galáxias. E aí nós estamos falando de espíritos de tal envergadura que a nossa imaginação não consegue nem comportar. Tamanha grandiosidade desses espíritos. Mas assim como aquele que cuida de um planeta, que cuida de um sistema, e aquele que cuida de galáxia ou de galáxias, são espíritos que atingiram essa pureza. Só que aqueles que estão num grau de perfeição inicial e aqueles que estão num grau de perfeição muito mais avançados. Então, quando nós falamos em perfeição, não pensemos numa classificação. Pensemos na capacidade que o espírito tem de dominar a si mesmo, de controlar as suas imperfeições e de ter o seu intelecto desenvolvido. Então, isso para nós tem que ficar bem compreendido. Então, quando alguns espíritos, quando espíritos atingem esse certo grau de perfeição, eles já podem ser considerados como anjos. Mas aí até mesmo dentro da angiologia, né, que é entre aspas, ciências, né, que estuda ali a categoria dos anjos, até nisso nós temos várias categorias. Temos ali os anjos, os arcanjos, potestades, e dentre outros ali que vão do menor até o maior. Essa categoria, dentro dessa mitologia dos anjos, traz para nós algo bastante parecido àquilo que o Espiritismo traz. Só que em vez de nós ficarmos dando nomes para os anjos, nós vamos pensar no grau de perfeição que eles atingiram. Aqueles que acabaram de chegar, acabaram, entre aspas, de ser promovido a essa condição de perfeição, e aqueles que já estão há muito tempo já como espíritos perfeitos. E, portanto, nós entendemos que estão ali num grau muito mais evoluído, né, alcançaram uma compreensão, né, muito mais abrangente a respeito do campo de conhecimento dele. E até nisso nós vamos pensar aqueles espíritos que têm ali um conhecimento voltado para uma determinada área, enquanto outros são para outras áreas. Até nisso temos que pensar, porque nada é dentro de caixinhas, né? A André colocou, né, então meu anjo da guarda pode cair também, né? E isso não tem muita lógica, né? Até porque ele está responsável por alguém, pois é. Esse anjo da guarda nada mais é do que um espírito que tem responsabilidades ali sobre uma pessoa, sobre um grupo, sobre uma nação, sobre um planeta. Nós vamos pensar nisso. Então esse espírito que já atingiu esse grau de responsabilidade, ele não retroage. É isso que nós temos que pensar na questão, né, da transmigração progressiva. No momento em que ele atinge esse, como Ismael, por exemplo, no momento em que ele atinge essa condição, se ele cair é porque ele deixou de ter. E aquilo que nós conversamos ontem, se um espírito já conseguiu alcançar um grau de aperfeiçoamento de si mesmo, significa que ele não vai cometer os erros que ele já dominou. E se por acaso ele comete aqueles erros, significa que ele não superou ainda. Por isso que a gente diz que a pessoa era boa e de repente ela ficou ruim. Na verdade, ela nunca foi uma pessoa boa. As circunstâncias que ela estava vivendo não permitia que se manifestassem esses impulsos inferiores, esses impulsos primitivos. Mas no momento em que ela tem controle, pronto, ela não retroage mais. Então é isso que nós pensamos, né? Tudo bem? No caso de Ismael, né, como é colocado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele é colocado como sendo o espírito responsável pelo Brasil. Assim como Jesus foi colocado também como espírito responsável pelo nosso planeta. E há quem diga também que Jesus já evoluiu e já alcançou ali uma responsabilidade maior pelo nosso próprio sistema. Aqui só a título de curiosidade, não levem isso como algo doutrinário, mas nós temos uma filosofia que é chamada Fraternidade Branca, que afirma que Saint-Germain, que foi um espírito que viveu aí séculos passados, ele hoje é responsável pelo Brasil, enquanto Jesus já ascendeu. Mas como a gente não tem informação sobre isso, não vamos especular e nem ter essa preocupação. Tenhamos a ciência
de que Jesus foi o espírito mais perfeito que já esteve entre nós e é o modelo guia de toda a humanidade. Né? Então, independente de quem está no controle de tudo, porque assim como, foi bom você ter lembrado, Dudu, assim como Ismael é o responsável pelo Brasil, ou assim foi apresentado para nós naquele momento, nós temos, por exemplo, espíritos responsáveis por outras nações. Imaginemos quem são os espíritos responsáveis por aquela região do Oriente Médio, onde aquele conflito todo está acontecendo. O trabalho que aqueles espíritos estão tendo, a legião de trabalhadores que estão se mobilizando para poder aplacar aquele sentimento tão negativo que a humanidade vem manifestando e provocando tanta destruição e tanta dor. Imaginemos os espíritos responsáveis por países africanos que vivem naquela grande miséria, trazendo tanto sofrimento para aqueles espíritos encarnados naquele momento. Então, quer dizer, se o Brasil tem ali Ismael como sendo nosso guia, podemos pensar que cada nação também tem os seus responsáveis. E esses espíritos trabalham dentro daquele grupo de acordo com a história daquela comunidade, de acordo com a cultura, de acordo, sem dúvida, Marion, de acordo com o grau de elevação que eles têm, de acordo com o projeto evolutivo, porque no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, esse livro traz para nós qual é o projeto do Brasil. E cada nação tem o seu próprio projeto de evolução, já que os espíritos que ali reencarnam têm responsabilidades com a própria história, quer dizer, aquilo que o espírito viveu num determinado momento, ele vai reencarnando, fazendo parte daquele movimento, daquele grupo, vivendo as consequências daquilo que ele próprio criou no passado. Né? Então a Mami colocou, né, quando é colocado, né, o Brasil teve o seu descobrimento, teve a sua fase de ataque aos indígenas que aqui viviam, o período da escravidão, períodos outros que foram acontecendo na nossa história, e aí a gente vai pensando, né, vamos estudar a história da China. Quem são os espíritos responsáveis por aquele país e qual é o trabalho que vem sendo feito para fazer com que todos eles alcancem esse grau de espiritualização planejado para esse momento da humanidade. Então é importante a gente conhecer também um pouquinho pensar um pouquinho sobre essa estrutura que existe no plano espiritual, das atribuições que muitos desses espíritos que chegaram nessa condição angelical estão ali trabalhando em prol das grandes comunidades. Bem bacana a gente pensar isso, né? André colocou, né, eles devem estar cheios de assessores, né? Pois é. Porque não é só assim ele é responsável, né? Muitas vezes ele apresenta ali como sendo o coordenador daquele trabalho, mas imaginemos também a capacidade que esses assessores têm para poder cumprir o seu papel. Não é fácil, né? E a Marion lembrou, né, que eles devem sofrer bastante também. Pois é. Eles sofrem, mas compreendem, né? Porque olham aquele momento daquela sociedade e vem ali ainda, né, um sentimento primitivo, o egoísmo muito presente, a animosidade. Então eles compreendem que aquilo faz parte daquele momento. Então eles não sofrem por achar que estão fracassando. Eles lamentam por demorar tanto para que a transformação aconteça. E eles ficam então ali sempre tentando trazer boas inspirações e mudanças, né? Isso porque nós falamos de dois grupos que são altamente religiosos. Esse que é o detalhe. São religiosos ali da religião islâmica, né, muçulmana. Nós temos ali a religião judaica, que vivem ali de uma forma bastante... são religiões muito presentes na vida daquelas pessoas. Então, quer dizer, com aquela religião toda, eles vivem daquela forma. E os espíritos tentando ali trabalhar aquelas consciências, né? Dudu lembrou aqui, né, no Haiti, o protetor é chamado de Papa Legba. Cada nação tem seu protetor, sim. Olha que interessante, né? Então, no Haiti, hoje, a gente está vivendo também, considerado hoje um dos países mais pobres do mundo, o mais pobre, né, da América Latina, e vivendo esse conflito todo, milhares de prisioneiros fugiram, aterrorizando aquele país, aquela sociedade toda. Imaginemos os espíritos trabalhando por aquele grupo. Né? Então, enfim, então nós temos ali essa visão que trata, né, desses espíritos que chegaram nessa condição angelical. E nós vemos ali aqueles que, se tem aquele espírito que cuida do Brasil, que cuida do Haiti, que cuida lá daquela região do Oriente Médio, nós temos aqueles espíritos que cuidam da Via Láctea. Dá para imaginar o grau de consciência que eles têm? E trabalham com ideias, com temas que nós nem sabemos que existe. Já que para nós a única humanidade que existe é a humanidade planetária aqui do planeta Terra.
E os demais astros espalhados pelo mundo afora? Quem são essas sociedades? Quais são esses mundos? Quais são ali os graus de evolução em que eles se encontram? A gente começa a ficar até meio zonzo, né? Dá até aquela vertigem quando a nossa mente começa a ir além da nossa capacidade. Vamos lá, avançando aqui então. Então, como eu dizia para vocês, né, até que os espíritos tenham atingido um certo grau de perfeição, eles estão sujeitos a falhar, seja no estado de erraticidade, seja no de encarnação. Lembrando aqui, só para fazer um reforço, né, daquilo que a gente já corrigiu, quando nós falamos em erraticidade, nós não falamos em local, nós falamos em estado. Nós não vamos dizer, na erraticidade nós vamos para nosso lar. Na verdade, é no nosso estado de erraticidade, que é de espírito errante, é aquele espírito que vive temporariamente num determinado ambiente, porque ele vai reencarnar novamente, então não é o seu estado definitivo. Então o espírito errante é aquele espírito que não tem ainda um destino definido, mas ele está em processo de definição, até o momento em que ele consegue superar todas as suas imperfeições, e aí então ele vai mudando de ambientes no plano espiritual até o momento em que ele simplesmente se torna um cidadão definitivo do plano espiritual, sem a necessidade de reencarnação, a não ser que seja num projeto missionário. Vamos em frente. Falhar é infringir a lei de Deus. Embora essa lei esteja inscrita no coração de todos os homens, para que não tenham necessidade da revelação para conhecer seus deveres, o espírito só a compreende gradualmente, e à medida que a sua inteligência se desenvolve. Aquele que infringe essa lei por ignorância e falta de experiência, lembrando, ignorância é aquele que ignora, que não tem aquele conhecimento. Porque hoje nós falamos ignorante, sentido pejorativo, ofensivo, mas o ignorante, na verdade, é aquele que não compreende, aquele que não conhece. Eu podia dizer assim, então, em vez de chamar de ignorante, de desconhecedor. Que assim a gente muda a palavra e ao mesmo tempo tem um sentido muito mais direto. Então aquele que infringe aquela lei, por exemplo, eu cometi um ato contra o meio ambiente, poluí um pequeno riacho, e eu fiz aquilo porque eu estava me livrando do lixo que tem no meu sítio. E só que eu fiz isso porque ninguém vai ver, porque tudo é normal, tudo é tranquilo. Mas se eu perceber que eu estou destruindo aquele meio ambiente, destruindo a natureza, infringindo uma lei de Deus, porque eu estou afetando criaturas, o ambiente criado por Deus, isso mostra que eu não compreendi, que eu não sabia que tinha essa lei. Eu não sabia que podia. Alguma coisa me dizia que eu estava fazendo coisa errada, tanto que eu fiz escondido. Mas eu estava infringindo o que exatamente? Por isso, então, quando se fala ignorância e falta de experiência, é o que nos leva a cometer esses muitos atos que nós temos hoje. Nas nossas relações pessoais, intimamente, contra nós mesmos, contra a sociedade onde nós vivemos. Então, aquele que infringe essa lei por ignorância e falta de experiência, que só se adquire com o tempo, incorre apenas em uma responsabilidade relativa. Mas, com relação àquele cuja inteligência é desenvolvida, que, tendo todos os meios de se esclarecer, infringe a lei voluntariamente e faz o mal com conhecimento de causa. Isso é uma revolta, uma rebelião contra o autor da lei. Então ali a quem muito foi dado, muito será cobrado, e aí então a gente tem também, né, a própria responsabilidade recai com muito mais peso sobre aquele que tem compreensão. Dudu colocou, né, parece que a palavra ignorante soa mais forte, né, porque a gente está acostumado com ela nesse tom ofensivo. Então, quando a gente muda a palavra, o sentido acaba ficando muito mais claro para todos nós. Então, muito bem. Então, aquele que comete o erro com conhecimento de causa, inclusive perante a própria justiça, isso é levado em consideração. 44. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria, e moralmente pela depuração dos espíritos que os habitam. Neles a felicidade é diretamente proporcional à predominância do bem sobre o mal, e a predominância do bem é o resultado do adiantamento moral dos espíritos.
o progresso intelectual não é suficiente, porque com a inteligência eles podem fazer o mal. E aqui o nosso planeta mostra bem isso, né? De que forma que a inteligência foi aplicada na administração, na construção, nas ações dos homens, né, gerando ali um grande sofrimento. Então, por isso, a gente tem aqui que é necessário que os mundos progridam, não apenas materialmente e não apenas pela evolução intelectual, mas principalmente pela evolução moral. Porque não é o que você faz, é como você usa aquilo que você faz que vai trazer exatamente ali o grau de valores que você tem. Então, logo que um mundo atinge um dos seus períodos de transformação, olha o nosso período aqui de transição planetária, que deve fazê-lo subir na hierarquia, ocorrem mudanças na sua população encarnada e desencarnada. É quando acontecem as grandes emigrações e migrações. Aqueles que, apesar da sua inteligência e do seu saber, perseveram no mal, na sua revolta contra Deus e suas leis, seriam dali por diante um obstáculo ao progresso moral posterior, uma causa permanente de perturbação para a tranquilidade e felicidade dos homens, razão porque eles são excluídos e enviados para mundos menos adiantados. Olha só que tema interessante. Quando a gente fala então em transição planetária, esse tema ele se encaixa exatamente dentro desse assunto. Porque nós vemos aqui então o nosso planeta, os espíritos trazem para nós, está vivendo esse momento de transformação. Como é que nós podemos então trazer ideias muito mais elevadas, ideias muito mais profundas, se nós temos ainda alguns espíritos que ainda trazem esse endurecimento e não apenas não compreendem, como também não assimilam isso na sua vivência. Então, para evitar esse tipo de empecilho, de obstáculo, esses espíritos então são levados a mundos compatíveis com seu grau evolutivo, enquanto que aqueles que permanecem nesse mundo, que estão ali mais acessíveis, mais flexíveis a essas novas ideias, não significa que nós compreendemos as novas ideias, mas nós estamos em condições de aceitar essas novas ideias e a partir desse momento em que nós aceitamos, passamos a vivenciá-las. Aqueles que ainda não trazem condições ainda, são então levados a esses outros mundos. Por isso que nós falamos no item anterior do nosso livro dos Espíritos, sobre a encarnação em diferentes mundos. Nós tratamos desse tema. E aqui agora Kardec fala mais diretamente sobre isso. Mas me lembrou o Pai sempre misericordioso de qualquer forma, né? Então, quer dizer, é perfeita. Muitas vezes pode até parecer uma crueldade, né? Mas na verdade ele faz parte de um processo natural de transformação. E ele segue para nós aqui, diz assim: nesses mundos em que esses espíritos então foram levados pelo fato de ainda estarem atrasados, nesses mundos eles aplicarão sua inteligência e a intuição dos conhecimentos que adquiriram para o progresso daqueles entre os quais foram chamados a viver, ao mesmo tempo em que espiarão, em uma série de existências penosas e por meio de um árduo trabalho, as suas faltas passadas e o seu endurecimento voluntário. Então, olha que interessante, né? Imaginemos numa escola onde temos alunos que são bastante inteligentes, mas são ainda bastante rebeldes. Esses alunos, então, são convidados a se retirar e, na verdade, não são expulsos, mas eles são transferidos por uma unidade para uma outra unidade onde o regime é diferente. E lá são espíritos que ainda são alunos, né, que estão em processo de formação. Esses alunos chegarão, de certa forma, com um certo espírito de liderança, pelo fato de já viverem num ambiente onde o intelecto é mais desenvolvido, onde as estruturas são muito mais desenvolvidas. E aí então eles chegam nesses mundos e vão perceber que tudo aquilo que eles aprenderam nessa outra escola pode ser aplicado, pode ser transformado. Então, de certa forma, eles vão ocupar uma certa posição de destaque, ainda que seja ali baseada no seu egoísmo. Não é por uma questão, não, eu vou fazer isso pelo bem de todos. Eu vou fazer isso do meu jeito, porque quem manda aqui sou eu. E aí acabam, de certa forma, ocupando determinadas posições
eventualmente, enquanto que outros continuam ainda, pelo fato de se encontrarem não apenas endurecidos, mas ainda presos num certo grau de ignorância, passam a viver junto com a massa nativa daquele mundo. Então essa é a ideia, que para nós ela é bastante lógica, mas pelo fato de fugir da nossa realidade, a gente tem uma certa dificuldade de trazer isso de um modo mais concreto, mas a lógica ela é bastante clara para todos nós, e é isso que essa fé raciocinada nos proporciona. E ele continua: o que serão então desses seres, entre essas populações, novas para eles, ainda na infância da barbárie, se não anjos ou espíritos decaídos enviados em expiação? A terra de onde foram expulsos não é para eles um paraíso perdido? Não era um lugar de delícias em comparação com o meio ingrato, onde ficarão relegados durante milhares de séculos, até o dia em que terão o mérito de sua liberdade? A vaga lembrança intuitiva que conservam dela é como uma longínqua miragem que lhes recorda o que perderam por culpa própria. Então aqui ele traz uma ideia de anjo caído, daqueles espíritos que vieram de mundos mais elevados para viver entre nós. Então não o fato de serem anjos, no sentido que nós compreendemos do grau de pureza que ele pode ter atingido, mas o fato de terem vindo de mundos superiores, e portanto, teoricamente, serem espíritos superiores. Superiores pelo menos àqueles que estão ainda nessa infância da barbárie. Mas eles não conseguiram vivenciar de fato essa condição. Dudu colocou, né, a transformação do orbe vivente está diretamente ligada ao morador desse lugar. E não que a situação está mudando, porque a divindade maior mudará a atitude desse planeta que precisa crescer. Você é o criador de sua própria vivência, para o crescimento e a evolução da casa em que tu vives agora. Né? Isso é regenerar. Né? Então a gente vê assim que o mundo que nós vivemos, mais uma vez, não é o mundo que se transforma, mas são os habitantes. Nós temos ali aquele planeta, que ele é um planeta dentro da sua natureza geológica, dentro da sua natureza biológica, mas nós estamos ali fazendo do nosso planeta, criando a sua psicosfera, que ela é resultado do nosso modo de pensar, do nosso modo de viver. No momento em que nós vamos nos transformando individualmente, isso acaba irradiando em torno de nós, e aquele mesmo planeta, dentro da sua estrutura biológica e geológica, também vai começar a criar uma psicosfera diferente. Então, quer dizer, somos nós. Esse é o espírito regenerado. E, portanto, esse é o mundo regenerado. Né? Tá, vai colocando, Dudu, tranquilo. Pode ir trazendo, porque o assunto está vindo. Isso é bom. Quanto mais interação a gente tiver, melhor. Então, por isso, esse é um assunto muito bacana da gente tratar, porque vai trazendo para nós uma linha de raciocínio nova para essa perspectiva que nós estamos vendo aqui para o nosso mundo hoje. E segue. Mas ao mesmo tempo em que os maus partem do mundo que habitavam, são substituídos por espíritos melhores, vindos seja da erraticidade desse mesmo mundo, seja de um mundo menos adiantado que eles tiveram o mérito de deixar, e para os quais a sua nova morada é uma recompensa. Com a população espiritual sendo assim renovada e purgada dos seus piores elementos, ao final de algum tempo o estado moral do mundo se encontra melhorado. E aqui é interessante porque nós temos ali a massa daqueles espíritos numa condição mediana, em condições de acompanhar a evolução do planeta. Aqueles que se tornam obstáculos são retirados, e aqueles que chegam como novos moradores, trazendo ali novos conhecimentos e novos valores, vão exatamente influenciar essa grande massa para a sua evolução. Porque todos nós somos ali seres que precisamos de referências. Se nós dependermos apenas de nós mesmos para evoluir, nós vamos demorar mais tempo do que o necessário, porque nós vamos primeiro tendo que aprender com a dor. Quer dizer, eu vou me modificando se a dor vai chegando. Mas se eu tenho um exemplo que me mostra como seguir, eu falo, bom, eu não preciso agir errado, eu vou seguir aquilo que ele está me orientando. E, portanto, eu posso evoluir de uma forma muito mais rápida. E aí, então, Kardec vai colocar exatamente no final aqui do livro A Gênese, aquele capítulo chamado de A Nova Geração. E aí nós temos alguns nomes, alguns termos que são usados,
que não são usados dentro do meio espírita, mas eu vou fazer uma referência, porque é importante a gente ter essa ideia, que é aquelas crianças índigo, crianças cristais, são termos espiritualistas, isso não é do meio espírita, mas são rótulos que criaram. Essas crianças índigo, por exemplo, seriam crianças mais intelectualizadas, e crianças cristais seriam crianças com valores mais desenvolvidos. Mas independente desses rótulos, nós falamos de espíritos que trazem capacidades diferentes, sejam porque vieram para cá nessa mesma condição de expurgo dos mundos onde viviam, sejam porque vieram para cá na condição de missionários, em que vieram para cá como voluntários ou vieram para cá como indicados, para reencarnarem entre nós e trazerem o seu modelo, o seu modo de viver diferente do nosso. Certamente um modo diferente melhor do que o nosso, já que vieram de mundos que também já estão numa condição melhor do que a nossa. André colocou, né? Creio que assim como a China, Egito, árabes, só que alguns continuam endurecidos, né? Então, no passado nós vamos encontrar isso. Na época em que aquelas grandes civilizações estavam se formando, né, nós podemos até entender que muitos desses espíritos vieram trazer esse novo pensamento. Então, novas tecnologias, novas estruturas sociais, novas culturas, novas filosofias, novas crenças. Tudo isso foi surgindo nessas grandes sociedades, que hoje nós estudamos apenas como aquilo do passado, mas que no presente, mas que naquele presente, né, acabaram vivendo grandes revoluções. Índia, então, eu não consigo entender. Pois é, só quem vive lá, né? É difícil, né? Para os indianos também é difícil entender os brasileiros, André. Né? Então, assim, a gente só consegue entender quando a gente faz parte daquela cultura. Imaginemos os espíritos responsáveis por auxiliar na evolução daqueles mundos. Dudu colocou, né? Não importa o rótulo, o que importa é que será dado o melhor ao orbe vivenciado no momento. Né? Então, é esse processo que nós estamos vendo. Aqueles que saem e aqueles que chegam e a influência que se exerce sobre todos nós. E a doutrina espírita tem um papel fundamental nisso. Essa que é a parte importante que nós temos que pensar, já que nós fazemos parte dessa filosofia e não apenas assimilamos o seu ensinamento, mas trabalhamos também em prol da sua difusão. Quando eles foram embora, né, ficou um perfume somente, não é verdade? Seguindo para nós, vamos lá. Essas mudanças às vezes são parciais, isto é, limitadas a um povo, a uma raça, de outras são gerais, quando chega o período de renovação para o globo. Então essas migrações vão acontecendo sempre com uma certa frequência, atingindo ali determinados grupos, determinadas comunidades, determinadas sociedades. Só que há momentos em que essas mudanças acontecem de uma forma muito mais maciça, que é o que nós estamos vivendo agora. Então já houve no passado, né, que aqui Kardec vai falar no item 46, a raça adâmica, que faz uma referência a Adão, que a partir daquele momento o nosso planeta estaria, né, teria passado por essa grande mudança, essa grande transformação. Então nós temos a raça adâmica, que ele vai falar para nós agora, ou também ali, né, como Emmanuel traz para nós no livro A Caminho da Luz, falando sobre capelinos. Então, mais uma vez, né, como foi colocado até para nós ali, rótulos, nomes, isso só traz polêmica para nós. Nós temos que pensar no processo. Temos que pensar na ideia como um todo. Então, nosso planeta já viveu um momento importante assim, saindo daquele seu estágio primitivo e entrando agora nesse novo momento de reencarnação, de expiação e provas. E agora nós vivemos um outro grande momento massivo, onde nós temos agora a ideia da reencarnação presente. Desculpem, da regeneração. A reencarnação está martelando. Então, primeiro, provas e expiações e depois regeneração. Então, segundo aquilo que os espíritos trazem para nós, mais uma vez, é uma ideia para nós um tanto abstrata, mas ficamos ali apenas com o raciocínio disso tudo. Esse é o segundo grande momento da nossa sociedade planetária. Então, aqui para nós vamos deixar aqui para o nosso próximo encontro, já que não dá tempo de tratarmos aqui desse item, que ele é um pouco longo, mas nós veremos aqui então a raça adâmica, só para a gente poder ter uma ideia, né? A raça adâmica tem todas as características de uma raça proscrita. Quem são os proscritos? São aqueles que foram os excluídos. E essa raça adâmica, que foi aquele povo que chegou, aquele grupo de espíritos que chegou no nosso planeta, esse grupo chegou como sendo os excluídos dos seus mundos,
quando aconteceu esse grande expurgo, que chegaram aqui encontrando uma sociedade ainda primitiva, e eles então, tendo como necessidade evolutiva reencarnar em nosso meio, acabaram trazendo a sua contribuição para a transformação do nosso planeta. E foi aí então que vieram, né, conhecedores, lideranças, pensadores, que começaram então a aplicar. E é claro, alguns deles vieram para cá como sendo ali aquela prisão, onde eles vão ficar presos. Para outros, vieram para cá, ainda que expurgados, tendo consciência da necessidade da sua renovação. Porque nem todos vieram para cá de bom grado, dizendo, eu vou para lá, quando eu chegar lá eu vou ajudar aqueles coitadinhos, né? Não é assim. Alguns realmente tiveram essa consciência. Eu lamento o meu erro, compreendo o meu erro, mas eu vou fazer o melhor para poder mudar. Esses são aqueles que rapidamente despertarão, evoluirão na sua própria condição. Mas outros continuaram para cá, ainda trazendo rebeldia, provocando uma grande turbulência. Mas que com o passar do tempo, através da dor, né, para despertar, acabaram promovendo essa mudança. Um tema bem diferente para nós, né? Dudu colocou, né? Os espíritas darão ao orbe a certeza de que tudo está sendo levado na calma em que precisa ser colocado. E assim, sem os rótulos, o crescimento é de modo sereno, mas a contribuição será mais tranquila e bem movimentada, né? Então, interessante a gente ver que, como o Dr. Bezerra, né, sempre fala, né, os espíritos espíritas, tal. Então, esses espíritos espíritas, ou esses espíritos, né, eles trabalham exatamente em prol dessa difusão desse novo pensamento. Trabalhando dentro do movimento espírita, auxiliando na conscientização da humanidade sobre essa nova realidade. Então tudo isso faz parte desse novo despertar. E nós estamos aqui fazendo parte, e não apenas fazendo parte, sendo testemunhas. Porque enquanto grande parte da humanidade permanece adormecida, nesse sentido de não perceber que isso vem acontecendo, nós estamos cientes desse acontecimento, estamos fazendo parte e, mais do que isso, temos a oportunidade de contribuir para que isso aconteça. Né? E muito obrigado pela participação de vocês, porque o tema aqui para nós ele é um tema que ele é abstrato e muitas vezes até lembra uma certa ficção. Mas o raciocínio e a base que a doutrina espírita proporciona para nós faz com que nós vejamos isso como algo concreto. Embora não possamos aqui trazer isso, né, de uma forma palpável para todos nós. Né? E essas orientações sempre são muito válidas e agradecemos muito pela presença de vocês aqui. Sempre muito bem-vindos. Uma me colocou, né, quantos outros orbes estão saindo do seu estado primitivo, precisando de ajuda para evoluírem, né, como aconteceu conosco, é verdade. Porque isso é uma lei natural, não é algo exclusivo nosso, né? Então, da mesma forma que nós aqui estamos sendo beneficiados, quantos daqueles que estão sendo excluídos daqui estão levados para esses outros mundos para auxiliar na evolução? E assim como outros estão chegando até aqui para trazerem, né, a sua contribuição. E encontrando em nós uma sociedade sedenta de um novo modo de viver. Porque há aqueles que provocam uma grande perturbação pela sua própria natureza ainda primitiva, mas de um modo geral, a grande massa da nossa sociedade, podemos dizer que são pessoas de bem, mas pessoas de bem ainda tímidas, sofridas, carentes, precisando de algo em que acreditar e precisando de um novo modelo para viver. E é disso que nós fazemos parte. Então nós estamos aqui assim, olhando para o céu, esperando, né, será que vem ajuda para nós? E essa ajuda está mais presente do que nós imaginamos. Enquanto que outros não se preocupam com isso. O que eles querem é viver suas vidas de um modo egoísta, agressivo e destruindo o seu meio. Mas nós, de um modo geral, é assim. Por isso que nós vemos, né, os templos religiosos cheios de pessoas, porque elas estão ali buscando algo que elas não encontram no mundo. E isso mostra para nós exatamente esse grau em que nós estamos. Estamos aqui prontos e dispostos para receber essa nova ideia. E é esse trabalho que vem sendo feito. E é claro que tudo isso vem acontecendo de uma forma gradual. E é um processo que vai demorar bastante tempo. Mas nós estamos aqui prontos. E aqueles que estão criando obstáculos estão sendo gradualmente ali, né, afastados desse nosso mundo e levados ali para um ambiente compatível com a condição deles. André colocou, você não poderia continuar a ler esses itens
da Gênese, né, não temos oportunidade de ler esse livro, e acho que nesse momento é de bom estudo, comentários para todos nós. Não, eu vou ler esse artigo todo, André, até o final, porque o artigo Ensaio de Interpretação sobre a Doutrina dos Anjos Caídos, na Revista Espírita, era ensaio de interpretação. Aqui é Doutrina dos Anjos Decaídos. Então a gente vai ler até o final dele, porque ele é compatível com o próprio artigo que tem lá na Revista Espírita. Aí quando acabar esse artigo, a gente volta para lá para ler o próximo artigo da revista. Tá? Então nós paramos aqui na Gênese, no item número 46, e a gente vai aqui, só para vocês terem uma ideia, até o item número 50. São poucos itens, né? Porque é só um artigo que Kardec, vamos dizer assim, Kardec reformulou esse artigo com as afirmações e confirmações que ele foi recebendo, e ele depois colocou isso dentro da Gênese. Então a gente vai até o final dele. Tá? Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Sim, muita coisa bacana aqui. Vamos devagar. Se a gente tivesse assim um pouco mais de paciência, né, porque a gente poderia até fazer uma comparação entre aquele artigo inicial e esse novo artigo, mas vamos direto para aquele que está pronto, né? Não temos necessidade de fazer essa comparação mesmo, porque a gente está assimilando o ensinamento, né? Mas é isso. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso trabalho, tá? Então, vamos acompanhar a humanidade. A humanidade, ela é uma criança